E aí, povo? Tô com saudade de vocês, já falei isso várias vezes. Acontece, né? Tô com saudade da bagunça de vocês, inclusive. Quer dizer, sabe aqueles 5 minutinhos que eu ficava na sala esperando até vocês se acalmarem e tudo mais? Eu sinto falta desses 5 minutinhos no começo da aula, porque é estranho conversar com a tela, assim. Mas vamos lá, né? Então, anteriormente em física, a gente estava falando do princípio fundamental da dinâmica, certo? Então foi aqui que eu terminei a aula passada, falando que para relacionar a aceleração dos corpos com a força que age sobre eles, usamos a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, que foi que eu coloquei lá no simulador de vocês, que vocês conseguiram perceber que a partir do momento que eu colocava mais massa em cima daquele meu carrinho, a minha velocidade ela alterava, ou ela ia um pouco mais rápido, ou ela ia um pouco devagar. Então aí a gente tem a nossa equação do princípio fundamental da dinâmica, R de resultante, né, igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que tanto força quanto a aceleração, elas são grandezas vetoriais. A massa é uma grandeza escalar, tá? Aí eu peguei aqui então um exemplo de exercício pra gente fazer, para vocês terem noção mais ou menos de como que é um exercício de força de segunda lei de Newton. Tá? Então aqui, imagina uma pessoa puxando um caixote de 4 kg, exercendo sobre ele uma única força paralela ao solo, de intensidade constante, 28 newtons, tá? O N lá, lembrando que é 28 newtons. Sabendo que o movimento ocorreu durante 5 segundos, encontra a aceleração da caixa. Então, aquela coisa que eu falei para vocês, a gente pega todas as informações necessárias do exercício. Então, qual a informação primeira que ele deu? Um caixote de 4 kg. Segunda informação, força, 28 newtons. E aí ele dá uma terceira informação, que é durante 5 segundos. Esse eu já adianto para vocês que, tipo assim, não faz diferença nenhuma. Porque a equação é F igual a MA. Não tem S, não tem tempo. Então, essa informação aí é só para dar uma confundida na cabeça de vocês. Mas anota, tá? Qualquer tipo de informação que o exercício der, você anota. Tem informação que às vezes é inútil, tem informação que às vezes é inútil. No caso, esse durante o tempo, ela é um pouquinho inútil pra gente. Até porque ele quer saber qual é a aceleração. Aí, se eu quisesse descobrir qual foi a velocidade, se o exercício perguntasse qual a velocidade, daí sim, depois de descobrir o valor da aceleração, esses 5 segundos aqui para mim ele é bem útil. Mas, por enquanto, como ele só quer a aceleração, então eu anoto lá, massa 4 kg, força 28 newtons, a aceleração é o que eu quero. Qual a equação que eu vou usar? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Substituo os valores, então no lugar do F vou colocar 28, no lugar do M vou colocar 4 e no lugar do A vou deixar como A, porque é o que eu quero descobrir. Aí fazendo lá toda a matemática necessária, A igual a 28 sobre 4 e eu descubro então que a aceleração é igual a 7 metros por segundo ao quadrado. Então os exercícios é basicamente isso. De novo, vou reforçar isso para vocês, porque eu vejo assim, eu não tive a oportunidade de ver isso em prova de vocês, tal, mas eu estou vendo bastante pela resolução dos exercícios que vocês estão me mandando, que vocês não estão costumando anotar os dados certinhos, tá? Então vamos começar a fazer isso, esse hábito de anotar os dados, de repetir as equações. Vocês vão ver que vai ficar muito mais simples resolver os exercícios de física do que quando você tem uma coisa bem organizadinha, você consegue ver melhor a solução do problema. Então, isso vale para qualquer área da vida, na verdade, e isso vale muito para física, muito para química, muito para matemática, tá? Então, se você deixa tudo organizadinho, você consegue resolver melhor. Então, aí a matemática, a física, a química, já não é aquele bicho de 7 cabeças para você quando você tem, pelo menos, tudo organizado. E aí eu tenho, enfim, a última lei de Newton, que é a terceira lei de Newton, tá? Óbvio que não é assim, né, gente? Mas a gente faz uma piadinha aqui, mas é lei de, tá? Não lei de. Mas enfim.
Ação e reação. Então, essa é uma que vocês já conhecem, obviamente, já viram falar da ação e reação, toda ação tem uma reação. Então, para toda força de ação, existe uma força de reação que possui o mesmo módulo e direção, porém em sentido contrário. Tá? É importante perceber que dois pares de força só constituem um par de ação e reação se agirem em corpos diferentes, ou seja, se essa força não se anula ou não se equilibra. O que vai acontecer? Vai acontecer muito lá na frente, por exemplo, da gente fazer a análise das aplicações das forças e que a gente consegue perceber que uma força ela vai anular a outra. Então, por exemplo, o simples fato de eu estar colocando o controle em cima dessa mesa, eu sei que eu tenho uma força que está para baixo e eu sei que tem uma força que está para cima e elas estão se anulando. Por quê? Porque meu controle está parado aqui. Tá? O que ele quer dizer nesse sentido? Que sejam de corpos diferentes. Então, de corpo diferente é aquela coisa, se eu pegar e dar um soco no quadro, se eu pegar e bater sem querer em alguma coisa, bater a mão, entendeu? Eu preciso ter um tipo de corpo, pode ser eu, pode ser, sei lá, pode ser essa bolinha com a parede, entendeu? Eu posso jogar a bolinha na parede e ela vai exercer, então a mesma força que ela está exercendo contra a parede está exercendo contra ela. E aí o que a gente tem que levar em consideração é que a gente tem massas diferentes. Então pode ser que, se isso aqui fosse uma bolinha de chumbo, ou uma bolinha bem densa, e eu jogasse com tudo no quadro não, porque eu não quero estragar o colégio, mas num lugar assim que eu pudesse jogar e joguei no lugar e ele deformasse o lugar, então eu tenho que levar em consideração a massa da onde eu estou jogando e a massa da bolinha. Então são duas coisas que a gente também tem que levar em consideração na parte da aceleração, tá? Na parte da força que está sendo aplicada. Mas agora, por enquanto, a gente vai ficar só na teoria da lei de Newton, beleza? Daí vou pedir como exercício da aula de hoje, já que na primeira semana não teve, eu vou compensar nessa aula, passando bastante exercícios. Então, exercício lá da parada obrigatória, página 12, exercício 5, 6 e 7. Manda foto lá pra mim. Aí, dá uma caprichada nas fotos que vocês estão mandando, assim, com uns ângulos muito ruim da gente enxergar e tal. Dá uma caprichadinha lá na foto de vocês, beleza? Aí, agora a gente tem o que a gente chama da parte da dinâmica de aplicações da segunda lei de Newton. Por quê? Porque a gente está falando de força, certo? Força e, bom, primeira lei de Newton, lei da inércia, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação, ação e reação. E aí a segunda lei de Newton, ela mostra algumas aplicações no dia a dia, que são relacionadas a alguns tipos de forças que a gente encontra no dia a dia. E essas forças aqui são principalmente forças de contato. Essa aqui que eu vou falar, você vai ter uma que é força que não é de contato, tá? Que é força da aceleração gravitacional, que é força de campo, não é de contato. Então eu tenho a primeira aplicação aqui da segunda lei de Newton, de força de atrito, que é o seguinte: a força de atrito ela sempre está contrário ao movimento ou à tendência desse movimento. O que seria isso na prática? Na prática, se eu pegar e jogar um carrinho aqui, ele vai continuar ou não, dependendo do material que eu tenho aqui, certo? Se eu jogo o controle aqui, ele vai parar, certo? O que faz ele parar? A força de atrito. Por quê? Ele está, literalmente, está fazendo isso aqui, ó. A força de atrito está vindo para cá e o carrinho está vindo para cá. E aí chega uma hora que eles vão se anular, certo? Isso vai depender muito da superfície, beleza? Que a gente está trabalhando. Se é uma superfície, não existe uma superfície perfeita, onde eu posso simplesmente jogar alguma coisa e essa coisa ir para o resto da vida fazer uma volta no mundo. Isso não existe, tá? O que eu chego mais próximo de uma superfície boa seria uma superfície de gelo. Sabe aquele jogo, não sei se vocês acompanham os Jogos Olímpicos de Inverno, que tem aquele jogo que se chama o curling, que é aquele cara que vem
com uma pedra que parece uma chaleirinha, daí vem os outros caras com uma vassourinha, assim, que fica varrendo em frente à chaleirinha. Procure aí depois. Dá uma pausa aí no vídeo e procura curly aí, para vocês verem. Que é um cara que ele vem, joga uma pedra, vem uns dois caras na frente e fica varrendo. Por que ele varre? Ele varre aquele espaço ali, onde a pedra vai passar, porque é para diminuir o atrito entre a pedra e o gelo. Então a pedra, você percebe que ela já é uma pedra que ela está bem polida, que ela já tem aparentemente uma superfície muito lisa, e aí o gelo também ele tem uma superfície bastante lisa. Só que se a gente pega e dá um zoom em todas as superfícies, a gente consegue ver que praticamente todas as superfícies ela tem umas ruguinhas, assim, é como se eu pegasse isso aqui, ó. Toda superfície ela tem isso aqui. Se eu dou um zoom super master em qualquer superfície, tá? Atrito estático. Quando não existe movimento relativo entre as superfícies de contato. Então, toda vez que eu usar a palavra estático, ele já me remete a alguma coisa que está parado. Um estático parado. Se eu tenho atrito estático, eu sei que é um objeto, por exemplo, que está parado. Que a hora que eu aplicar uma força nele, talvez eu não consiga movimentar ele porque ele está travado de alguma forma. Então, o atrito estático entre o chão e aquele objeto é grande, certo? Se eu aplico uma força um pouco maior, aí eu começo a entrar em movimento. Óbvio, a vontade que eu tenho é de empurrar a mesa aqui, mas daí vai zoar todo o negócio aqui. Mas, enfim, imaginem que a prof está empurrando o negócio aqui. E a hora que ele entra em movimento, eu tenho o atrito cinético. Então, toda vez que eu falar de cinético, eu estou falando de movimento. Cinético, cinemático, que é o que a gente estava estudando até agora. Então, eu sempre estou falando de movimento, beleza? Quando existe movimento relativo entre as superfícies. Então, a hora que eu começo que eu aplico força num negócio que está parado, a hora que ele começa a se movimentar, então eu tenho a mudança do atrito estático para o atrito cinético. Então, assim, outra coisa que a gente precisa saber é que o atrito cinético ele sempre vai ser menor do que o estático. O estático sempre vai ser o atrito master, mas a gente já vai falar disso, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, no livro de vocês, tem essa figura que o cara está mostrando quando, aqui empurrando a caixa, e está em repouso. Então, a força aplicada é igual à intensidade da força de atrito estático entre o solo e a caixa, por isso que ela permanece em repouso. Então, a força, ó, veja que eu tenho uma força FA aqui, que seria a força de atrito. Tá? Às vezes vocês vão encontrar como FAT, às vezes vocês vão encontrar como FA. E eu tenho aqui, para esse lado ali, apontando para lá, a força que o cidadão aqui está fazendo para empurrar a caixa. Então, o atrito é tão grande que a força que ele está fazendo não está movimentando. Então, a força resultante, nesse caso, é de 0 newtons. E se eu tenho movimento, então a força aplicada em caixa, a caixa superou o atrito estático, iniciando o seu movimento, e ao se mover, o atrito entre a caixa e o solo passa a ser cinético e de menor intensidade comparado ao atrito estático. O atrito estático ele sempre é maior do que o cinético. E aí, o que vai acontecer? A força, tá vendo aqui, ó, que o vetor força do cidadão aqui, ele é maior do que a força de atrito. Então, ele rompeu essa barreira do atrito aí, beleza? Então, aí eu tenho que a força resultante vai ser a força aplicada menos a força do atrito. Que sentidos opostos a gente diminui, a gente já estudou isso quando a gente falou de vetor. Por isso que é bem importante a gente lembrar lá de soma de vetores. Essa parte aí, toda a parte de vetor é basicamente aqui que a gente aplica muito mais, tá? Força de atrito depende basicamente do coeficiente de atrito. Aí eu coloquei, no livro de vocês não tem, eu coloquei isso só para ser uma informação, para quando vocês chegarem lá no primeiro ano não ter uma, nossa, o que é isso aqui, né? O coeficiente de atrito, ele é conhecido por essa letrinha ali, ó, Mi. Tá? Então ele é como se fosse um U, assim, ó, e a gente chama ele de Mi, é uma letra grega.
Tá? Então, o coeficiente de atrito μ entre a superfície de contato, a força de atrito ele depende desse coeficiente de atrito, tá? Então, assim, olha aqui a situação, que eu tenho um vidro polido e uma superfície cheia de lixa. Então, a superfície cheia de lixa, ela tem essa rugosidade que vocês conseguem ver melhor. Vocês conseguem ver melhor porque é lixa, né? Vocês conseguem ver a rugosidade dela. E o vidro, quando tá polido, bonitinho e tal, a gente acha que ele tá perfeitamente liso. Mas, de novo, se eu aplico um zoom ali, eu vou ver algumas rugosidades nele. Mas eu sei que o meu coeficiente de atrito nessa superfície de vidro, ele é menor do que o coeficiente de atrito aqui nessa superfície, tá? Então, superfícies de contatos mais rugosas, maior intensidade da força de atrito. Beleza? Isso influencia o valor da força, tá? Então, a partir do momento que eu tenho maior facilidade de mover um objeto numa determinada superfície, a minha força de atrito ela não é tão grande, ela não é uma força tão resistente, assim, ela não é uma força, como eu posso dizer, de certa forma que ela é relevante, talvez, se for uma superfície mais tranquila, uma superfície com coeficiente de atrito menor. Depende também da reação da normal entre a superfície do objeto. Bom, isso aqui também não é uma coisa que o livro de vocês apontam, tá? Então, existe uma força que se chama força normal. Então, ela é uma força que ela existe só quando tem superfície. Então, por exemplo, se eu coloco de novo aqui meu controle aqui, eu sei que eu tenho uma força para baixo, que é a força peso, que está apontando, que eu já vou falar dela para vocês. Porém, a superfície aqui, ela está fazendo outra força para cima, que seria a minha normal, tá? Então, ela sempre é uma força que ela está relacionada à superfície, né? Vou colocar aqui assim, sempre relacionada à superfície, e ela sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, é uma força que ela, assim, tanto superfície que você está na horizontal ou tanto superfície na vertical. Assim, se eu tivesse, por exemplo, essa situação aqui, ó, que eu estou segurando o apagador no quadro. Eu sei que a parede está fazendo uma força de reação aqui, está fazendo uma força normal assim com o meu quadro, beleza? Eu não vou falar muito dela, vocês vão ver ela muito mais lá no primeiro ano, mas é só também para não ficar aquela coisa assim, tipo, nossa, nunca vi isso, o que é força normal? Por que tá falando que é força normal? Não é força normal? Será que essa força é estranha? Por que tá falando normal? Só para não ficar essas dúvidas na cabeça de vocês, tá? Força normal é só uma força normal que a gente tem em relação à superfície. Então, o que acontece? Quando eu tenho mais massa em relação à superfície, então se eu coloco isso aqui, se eu coloco lá naquele carinha lá, lembra que no simulador lá, que era um skate, daí eu colocava um carinha, daí eu colocava a menina em cima e a geladeira em cima? Então, quanto mais massa eu coloco, então a minha força de atrito, ela vai ser maior, certo? Minha intensidade da força de atrito. Então, maior é a reação normal da superfície sobre o corpo que se move, maior a intensidade da força de atrito. Por quê? Porque a hora que eu coloco o objeto aqui em cima, eu sei que a minha normal está fazendo uma força para cá. E aí eu coloco mais massa, então a minha normal aumentou. Porque eu preciso que ela fique, que essa normal seja igual à força que eu estou aplicando para baixo, certo? Eu preciso, porque aqui eu não estou trabalhando num lugar movediço, estou trabalhando num lugar que eu paro e fica. Então a minha normal ela tem que ser exatamente massa vezes aceleração do objeto que eu estou colocando sobre a superfície, beleza? E a força de atrito não depende da área de contato dos corpos. Então, não depende se você tem uma caixa gigante e não depende se você tem uma caixa pequenininha. Então, ela depende
principalmente da superfície, tá? E principalmente da massa. Se você aplica uma caixa de 10 newtons, você tem uma caixa com a mesma massa, uma caixa grande, uma caixa pequena, com mesmas massas, a área de contato delas não vai interferir nenhum. Então, o que vai interferir é talvez se a caixa grande for maior, no sentido de ter mais massa do que a pequenininha, ou a superfície de contato que você está colocando os dois, tá? Aí, apenas para curiosidade de vocês, a força de atrito tem uma equação, sim, tá? Mas a gente não vai usar agora. Então, é só também para... quando vocês chegarem lá no nono ano não. Quando vocês chegarem lá no primeiro ano, vocês não depararem assim, com coisas tão novas. Porque já que no nono ano a gente faz um por cima de tudo que vocês vão ver lá no ensino médio. Então, essa aqui é a equação da força de atrito. Φ é igual a μ vezes a normal. Então, lembrando, porque eu falei que ela precisa do coeficiente de atrito e ela está relacionada à normal. Beleza? Outra aplicação da segunda lei de Newton seria a força elástica. Então, a força elástica, ela está relacionada à deformação da mola. Então, eu tenho aqui algumas molas para a gente explicar a deformação da mola. Então, por exemplo, essa mola aqui, o normal dela é ficar assim, certo? O normal dela é assim, verdade. A partir do momento que eu faço esse movimento, que eu estou comprimindo a mola ou que eu estou esticando a mola, ela tem uma deformação. Então, se o normal dela, por exemplo, é esse tamanho aqui, a hora que eu aumento, ele aumenta um tanto x, certo? Beleza? E aí, esse tanto que ele aumenta, ele está relacionado à lei de Hooke, relaciona a deformação e a constante elástica da mola com a força elástica. A constante elástica é relacionada com a sua rigidez. Então, assim, se eu tenho qualquer deformação em molas, eu tenho força elástica. Aí eu pego o valor dessa deformação, como assim? Então, vou tentar escrever aqui no quadro, tentar desenhar no quadro. Se eu tenho assim, ó, essa minha mola, certo? Ela tá daqui até aqui. Então, esse aqui é o meu valor original da mola. A partir do momento que eu deformo ela um pouquinho, e parou aqui, ó, eu tenho esse valor aqui total da deformação. Opa. Esse valor aqui total da minha deformação. Eu sei que aumentou isso aqui no meu original da mola, beleza? Se eu pego, então isso que eu tô falando da deformação é isso. Ou se eu pego isso aqui, né, e comprimo a mola, e aí eu tenho outro valor aqui que seria isso aqui, isso aqui. Então, ou eu tenho para aumentar ou eu tenho para diminuir o valor da minha mola. Aí, a constante elástica da mola, ela está muito relacionada à rigidez da mola. Então, eu tenho, por exemplo, essa aqui, que ela é mais durinha. Que essa aqui, na sala eu ia passar isso para vocês, né? Mas a gente consegue perceber que ela é um pouquinho mais dura, por exemplo, do que essa daqui. Ou do que essa daqui. A gente consegue perceber, se eu pego, por exemplo, faço isso aqui, ó, essa aqui faz menos. Então, eu consigo perceber esse coeficiente, essa constante elástica da mola é perceptível pelo quanto eu consigo deformar a mola ou não. Então, essa aqui, o máximo, por exemplo, que eu consigo é isso aqui, né? Se eu pego essa mola, são basicamente de mesmos tamanhos, tá? A maior deformação que eu consigo, talvez seja uma coisa desse gênero. Então, molas, por exemplo, iguais de tamanho e coeficiente de... isso aqui é o máximo que eu consigo. Constante elástica diferentes, beleza? Então, a constante elástica, ela está relacionada a isso. E aí, tem uma equação, sim, para a curiosidade de vocês, mas não vamos usar agora, beleza? Que é força elástica, ela está relacionada ao coeficiente de elasticidade, a constante de
constante de elasticidade vezes o x, que é esse valor de quanto ela deformou, beleza? Isso aqui é só teoria, tá, gente? Não se preocupem, eu posso perguntar na prova essa parte teórica. Quero fazer bastante perguntas teóricas na prova de vocês também, tá? Eu tenho outra aplicação da segunda lei de Newton, que eu acho que também é uma das mais famosas, que é da força-peso. Lá, tio Newton dizia que todos os corpos estão sempre, tá errado ali, sempre caindo em direção ao centro da Terra, devido à atração gravitacional, exercendo forças de ação e reação. Então, assim, tudo que eu jogo para cima, que eu deixo cair, ele vai em direção para baixo, sempre. Se eu largo isso daqui aqui, ele vai para baixo, sempre vai em direção ao centro da Terra, beleza? Então, a força-peso, ela é uma força que não é uma força de contato, ela é uma força de campo, onde eu tenho uma aceleração gravitacional que está apontando que o meu objeto caia em relação ao centro da Terra. A todo instante, o seu corpo é atraído para o centro da Terra, devido à atração gravitacional, e da mesma forma, o seu corpo atrai a Terra com uma força de igual intensidade e de mesma direção, porém de sentido contrário. Aí eu peço que vocês façam a leitura aqui, porque é bem interessante, porque, por exemplo, quando a gente pensa que eu estou fazendo ação e reação contra a Terra, mas, poxa, por que eu não sou expulsa da Terra? Ou por que eu não faço um buraco na Terra? Então, tem muito a ver, por exemplo, com o tamanho da massa da Terra e tem muito a ver com a aceleração. Bom, tem a ver com o tamanho da massa da Terra, tem a ver com a aceleração. Então, ele faz ali um texto bem bacana para vocês, de leitura, onde a gente tem respostas de alguns questionamentos lá que eles fazem, tá? Que eu não vou colocar aqui na videoaula, mas vocês façam a leitura lá da página 17, na parte de força-peso. E aí, assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Lembra, eu falei isso para vocês. Tá muito errado quando a gente pega e fala que a gente vai na farmácia ou qualquer lugar, ou no médico, sei lá, que você vai tirar o seu peso, quanto que você pesa. Você não pesa. Você é massa, você tem o valor da sua massa. O seu peso é sua massa vezes a sua aceleração gravitacional. Então, o meu peso, por exemplo, na Lua seria diferente. Meu peso na Lua seria outro valor. O meu peso na Terra é um valor. Por quê? Porque eu tenho um valor de aceleração gravitacional, eu tenho um valor do G. Na Lua eu tenho outro valor de G. Então, tudo bem, que é o senso comum, a gente fala, quanto que você pesa, não sei o que, isso aqui está pesando tantos quilos, né? Mas, na verdade, quando a gente fala, quando a gente coloca numa balança, a gente está vendo a massa do objeto. A gente não está vendo o peso, a gente está vendo a massa do objeto. Agora, se você quer saber o peso, você pega o valor dessa massa e multiplica pela aceleração gravitacional, que é esta equaçãozinha que vamos sim usar. Então, essa aqui a gente vai usar, que é P, então no lugar lá do F, a gente coloca P para representar a força-peso, massa vezes aceleração gravitacional. Veja que esse formato P igual a mg, ele é muito parecido com F igual a ma. Então é isso aqui, na verdade, que está acontecendo. F, força, né? Massa e aceleração. Mas qual aceleração? Aceleração gravitacional. Beleza? Aí a gente tem outro tipo de força, que é uma força centrípeta, que é essa força responsável por manter os corpos presos à trajetória circular. Qual trajetória circular? Então é por isso que eu tenho isso daqui. A trajetória circular seria isso aqui, certo? Então, o que mantém preso de eu estar fazendo isso aqui? Óbvio, professora, é o fio. Tá, meio óbvio isso aí. Mas, o que ele poderia escapar? Se eu faço isso aqui bem rápido e largar, ele pode escapar, ele vai escapar. Mas o que mantém ele nessa trajetória aqui é a força centrípeta,
Então é ele que vai, em qualquer ponto que eu tiver aqui, se eu parar aqui, a minha força centrípeta está apontando para o meio. Se eu parar aqui, ela está apontando para o meio. Se eu parar aqui, ela está apontando para o meio. Então, toda vez que eu tenho esse tipo de movimento, esse tipo de trajetória circular, eu tenho uma aceleração centrípeta. Eu tenho uma força centrípeta que está apontando o meu objeto para o meio. E ele está, consequentemente, variando o valor da minha velocidade. E isso a gente vai ver bem detalhadinho mesmo lá no primeiro ano. Tá? E aí eu tenho a força de tração. Para encerrar, força de tração é quando eu tenho um tipo de força de contato também, exercida na interação de objetos presos a fios ou cordas ou cabos ou, enfim, qualquer corrente. Tá? Então, isso aqui é uma força de tração ou tensão. Vocês vão ver eu falando tanto tração quanto tensão. Os dois estão certos. Então, a minha força, no caso de tração, ela sempre vai ser contrária. Ela vai ser assim, ó, se eu tivesse uma flechinha apontando, seria aqui para cima. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a força-peso e a minha força de tração, fazendo com que o meu objeto fique aqui, que não caia, fique aqui, seguro. E, normalmente, quando a gente também está trabalhando com força de tração, ele vai ter uma equação. Ele não tem uma equação propriamente dita. Ele vai ser uma contrária ao peso. Então, às vezes, basicamente 80% dos exercícios, quando eu estou falando de força de tração, eu estou falando também de massa vezes gravidade. Mas quando eu estou falando desse tipo assim, ó, quando ele está suspenso no ar, tá? Quando ele está suspenso no ar, eu tenho que a força de tração vai ser massa vezes gravidade. Se eu tivesse aqui, nesse caso aqui, ó, a minha força de tração, e eu estivesse arrastando a minha bolinha, a minha força de tração ela seria contrária à minha força de atrito. Então, aí, essa é a graça das aplicações da segunda lei de Newton. A gente tem que fazer uma análise de tudo. Então, a gente vai fazer diagrama de forças, a gente vai fazer uma análise, tem que analisar, tem que olhar para ele e falar assim, você está indo contrário ao atrito, ou você não está indo contrário ao atrito. Enfim, uma porção de análises que a gente precisa fazer de qualquer tipo de exercício. Mas, por enquanto, para vocês, vamos ficar apenas na teoria, ainda não nos exercícios. Tá? Não sei quem queria também os exercícios. Quem queria os exercícios, a professora passou aqui, ó. Exercícios, então, da parada obrigatória, da página 20, exercício 8, 9 e 10. Então, a gente tem aí 4 exercícios, acho que da aula passada não, do conteúdo lá das 3 primeiras leis de Newton. E agora, mais alguns exercícios. Então, essa aula de vocês vai ter bastante exercícios. Espero as fotos bem bonitinhas de vocês, numas lives da vida. E é isso. Fiquem com Deus.